Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito abençoados pelo poder do sangue do Senhor nosso Deus, não é mesmo? Vamos dar início aqui ao nosso entendimento do livro de Salmos. Nós estamos estudando aos pouquinhos, nós vamos cada vez pegando mais confiança, né? Mais segurança naquele que nos criou, não é mesmo? Só Deus nas nossas vidas, não é mesmo? Então vamos ficar firme com Jesus. A confiança nele é muito importante, porque quando nós temos confiança, tudo se conclui. Há o equilíbrio, a gente consegue ir resolvendo as coisas parte por parte. E tudo vai se fazendo bem, tá certo? Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. Nós vamos falar sobre o Salmo de número 31, né? O Salmo de número 31. Esse salmo, ele fala sobre a confiança de Davi, né, em Deus, né? Ele sempre fez muitos salmos mostrando para o nosso Senhor o quão grande e maravilhoso Deus era na vida dele e também está sendo na nossa, né? Glórias a esse Senhor, nós devemos louvá-lo sempre, engrandecer o nome dele, agradecer pelo muito que ele tem feito nas nossas vidas, não é mesmo? Deus é lindo demais, ele não falha, ele não deixa os seus filhos na pior, ele sempre dá um jeito de ajudar os seus filhos, né? Ele é a nossa rocha firme, é ali que nós nos fortalecemos, é no poder do nome dele, do sangue do divino, que quando partiu naquela cruz, né? Naquela cruz do Calvário, onde ele lá deixou o sangue dele derramado em prol de nós, não é mesmo? Então vamos aqui, eu vou ler e depois então eu gostaria muito que vocês compartilhasse. Você novo que está chegando, poxa, não se esqueça, você está esquecendo. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, né? Aperta aí, Bartô disse que ia se inscrever e me enganou. Ele não se inscreveu, não sei se esqueceu, não sei se falou com a esposa, ainda não tive com ele, nem com a esposa para falar. Mas quando eu tiver, eu vou falar, Bartô, você esqueceu de falar com a sua esposa. A Tati, né? A Tatiana é uma mulher linda, a mulher dele é maravilhosa, é uma pessoa muito educada, eles têm um casal maravilhoso, tem duas filhas lindas, elas também, muito parecida com a mãe, são lindas as meninas deles, e Deus as abençoe grandemente, faça delas grandes mulheres, né, que elas estejam na presença do Senhor, que os pais possam encaminhá-las, não é mesmo, para o caminho que é certo, o caminho de Deus, né? Quando eu estiver com ele, eu vou conversar. Então, olha, não se esqueçam, se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Depois, então, você vai ver a mãozinha, deixa eu botar aqui a Bíblia aqui, você vai ver a mãozinha assim, ó. Você vai lá e aperta nessa mãozinha. Não pode esquecer de apertar nessa mãozinha que ela está mostrando que eu estou trazendo um papo firme, uma história verídica que é do nosso Senhor Jesus Cristo, coisas passadas, mas que refletem muito nas nossas vidas hoje e é importante para o nosso desenvolvimento, né? Para que a gente venha crescer espiritualmente, tá certo? Então não esqueçam de apertar aí na mãozinha e também no final compartilhar. Sempre leve uma palavra amiga para alguém. Tem sempre alguém precisando ouvir uma palavra amiga, tá certo? Às vezes existem casais que estão em tribulação, porque eu mesmo já vi e já ouvi muitas coisas, e aí a gente deve levar uma palavra amiga para essa pessoa, para que ela possa buscar em Deus, né? Buscar em Deus, a confiança em Deus, para que a paz venha reinar dentro do lar daquela pessoa. É preciso buscar muito em Deus, porque o Espírito de Deus, ele traz paz, ele traz luz e traz alegria, tá certo? Então, toda família que ela busca o Espírito Santo de Deus, ela tem paz no seu interior. Porque todos estão na plenitude de Deus. Então, leve uma palavra amiga para alguém, para um casal que está em tribulação.
tá certo? Às vezes tem um casal, um amigo que você sabe que não está bem com a esposa, uma amiga que você sabe que não está bem com o esposo, por algum motivo lá que particular deles, você só não se envolve, não queira saber qual o motivo, você só leva a palavra, tá certo? Porque aí é com eles têm que se resolver em Deus, que aquele que busca o Senhor, solução tem. Deus sempre traz a solução e mostra o caminho que devemos seguir, não é mesmo? Ele é o nosso guia, ele é o nosso disciplinador, o nosso direcionador, ele que nos direciona, vai mostrando o caminho. Basta a gente ter confiança, um coração limpo, né? Pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, né? Porque somos errantes, por mais que a gente diga, eu não sou, se procurar direitinho, nós pecamos em alguma coisa. Então, só Deus pode nos valer, só Ele pode nos trazer a confiança e a segurança, o livramento e a proteção que nós precisamos, tá certo? Então, eu vou começar a ler o Salmo que diz assim, a confiança em Deus. O versículo 1 do Salmo de 31 diz assim, em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam à vaidade enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tu consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consumem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecida no coração deles, como um morto, só como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não me deixe confundido, Senhor, porque eu tenho invocado. Deixe confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, Senhor, que guardaste para os que te temem, e qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás com um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortada de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Que salmo forte, não é mesmo? Então, esse salmo
quando ele diz, tu és a minha rocha, ele está dizendo que aqueles que estão aflitos encontram nas Escrituras o apoio para clamar a Deus por socorro, né? Aqueles que querem justiça, que se clamam a Deus. Aqueles que querem livramento, clamam a Deus. Aqueles que querem cura, clamam a Deus. Deus é o nosso refúgio. Então, a fé no Altíssimo e a fidelidade do seu caráter nos dão a convicção de que seremos ouvidos e protegidos por Ele, devido à nossa fé. Então, Deus é a rocha que fundamenta e sustenta as nossas vidas, não é mesmo? Por isso, quem nele se apoia não precisa temer a nada. Então, aquele que tem confiança, que se apoia a Deus, não precisa ter medo, né? Assim como o salmista diz que ele estava convicto de que o Senhor era o único, né? Que o Senhor era o único na vida dele, verdadeiro e soberano Deus, não é mesmo? Então, a sua vida estava pautada na confiança nele, o salmista Davi, né? Por isso, entregou o seu espírito em suas mãos. O Senhor Jesus também usou essa expressão nos momentos finais da sua vida terrena, quando se sacrificou pela humanidade. Esta confiança demonstrada pelo Messias e por Davi revela que eles sabiam a quem estava sendo entregue e a sua alma, a quem estava sendo entregue a sua alma e para onde estava indo. Mas aqueles que não possuem uma vida diante do Altíssimo, para quem não possui uma vida reta diante do Altíssimo, para quem vão entregar a alma na hora da morte? Então, gente, vamos recapitular, vamos entender aqui o que o salmista Davi está mostrando. Então, o salmista, ele mostra que nós devemos entregar o nosso amor a Deus. O amor que nós temos, nós devemos entregar a Deus. Mas como assim, Beth? Nos esforçando para que venha sobre nós, para que nós venha sobre nosso coração, para que a gente possa ganhar um coração sustentado pela compaixão de Deus, porque Ele tem compaixão da gente, né? Ele tem misericórdia da gente. Então, Davi, ele suplicava a Deus por livramentos, porque ele passou por muitas coisas. Então ele suplicava, Senhor, me livra, Senhor, dos meus inimigos mortais. E ele suplicava muito a Deus. Então nós também dependemos, assim como Davi, que esperava o livramento, né? Esperava nas suas orações o socorro de Deus, porque ele confiava naquele que o protegia sempre. Então, ele pedia sempre a Deus justiça, livramento, socorro, né? E Deus, então, o guiava, né? Mostrava o caminho, ia mostrando, ia guiando ele por todo o tempo dele, por toda a vida dele, por todo o momento que ele tinha, todas as coisas que aconteciam com ele. Davi suplicava, porque ele sabia que a solução dos problemas dele, a solução de proteção, de livramento, de fortaleza, era Deus. Deus era o refúgio de Davi, Deus era a fortaleza dele. Então, Davi confiava plenamente, ele pedia sempre para que Deus o guiasse. Ele sempre pedia, Senhor, me guia. E aí Deus então guiava Davi, porque Davi entregava o seu espírito nas mãos de Deus. Ele entregava a sua alma, o seu espírito na mão de Deus, porque ele sabia que Deus o livraria. Ele sabia que Deus o livraria. Na confiança, quando ele diz, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Foi opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que viam
me viam na rua, fugiam de mim. Então ele dizia: estou esquecida no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto justamente consultava contra mim, intentando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, ele falava, eu confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus, tu és a minha segurança. Então, Davi, ele tinha uma vida reta com Deus. Ele tinha uma vida reta com Deus e assim nós devemos ser também, porque aqueles que possuem uma vida reta diante do Senhor, em obediência com Deus, procura pelo menos tentando acertar, tentando obedecer, né? Tentando fazer as coisas certas diante do Altíssimo. Então, Deus, ele supre as necessidades. Então, aqui diz que quando ele vai entregar a vida dele, né? Aquele entregaria a vida dele na hora da morte. Para quem entregaria a alma, né? No caso, a alma dele, para quem ele entregaria na hora da morte? Assim nós devemos pensar. A minha alma vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para as profundezas do inferno. Então, para que você vá para o céu, para que você seja uma pessoa que viva na luz, na plenitude, ao lado do Senhor Jesus, é necessário que você se encontre com Deus, tenha um encontro profundo com Deus e se arrependa dos seus pecados, né, das coisas erradas que você cometeu. Então, quando nós nos encontramos em aflição, aflitos, nós devemos buscar na palavra o socorro. Né? Quando nós nos encontramos aflitos, seja lá por que motivo for, nós devemos buscar o socorro nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí, Deus, através da nossa fé, Ele vem e fortalece os nossos corações diante de tantos transtornos que nós passamos na nossa vida, diante de tantas dificuldades, né? Diante de tantas tribulações, coisas que acontecem na nossa vida. Deus vem e conforta os nossos corações e começa a nos guiar. Ele começa a mostrar o caminho. Fulano, vai por aqui, olha. Tem fulano assim que vai poder te ajudar. Fala com fulano. Ele vai te dando a direção de um jeito que você vai sentindo, sabe? Você sente a direção de Deus. Você sabe quando é Deus falando com você e quando não é. Você entende? Você sabe, quando você confia, Ele torna a vida da gente diferente. Por mais que você esteja passando problemas, dificuldades, muitas tribulações, muitas coisas, confie no Senhor. Né? Confie, porque só Ele que pode nos ajudar. Quando eu fiz uma canção que fala assim: eu clamei, adorei e pedi. Ele então respondeu, me disse assim: te sustento, te alimento, te preparo para seguir. Cada montanha que eu passar, filho, estou ali. E que no caso você vai, cada montanha, quando a gente fala, cada montanha que tu passar, Deus vai estar sempre ali, Ele vai estar sempre presente. Então, portanto, confie que Ele tornará o seu pranto em alegria, porque Deus te ama, Deus te ama. Você entende? Deus, Ele nos ama. Nós somos a criação dele, nós somos um grande presente para Deus. Por isso, Ele faz tudo em prol da humanidade. Porque o amor dele é tão grande pelo o presente que Ele mesmo criou para Ele, que ele nos sustenta. Né? Ele nos sustenta. É Deus que nos sustenta. Por isso eu fiz essa canção. Está registrada já, para que ninguém copie, que muitas pessoas copiam aquilo que a gente faz, não é mesmo? Então, a canção fala: te sustento, te alimento, te preparo para seguir. Cada montanha que tu passar, filho, estou ali.
Você entende? Deus está sempre conosco, tá? Ele está sempre presente nas nossas vidas, Ele não nos abandona. Então, creia, confie que Deus tornará o seu pranto em alegria, o seu choro em alegria. Você não vai ficar mais chorando, e se chorar vai ser de alegria, você entende? Porque se concluiu um desejo do seu coração, tá certo? Amanhã eu volto com vocês com o Salmo de número 32. O Salmo de número 32 fala sobre a alegria do homem perdoado. Olha, fala sobre a alegria do homem que é perdoado. Então diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Deus é lindo demais, Ele perdoa os nossos erros e diz, não peques mais. Mas você, né, pecar hoje, pedir perdão e amanhã fazer a mesma coisa não, tá? Porque Deus, Ele sabe, quando você peca e pede perdão e faz a mesma coisa, Ele te perdoa daquela vez, mas da próxima Ele te dá um castigo bem maior do que você já recebeu. Você entende? Porque Deus, Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele é um coração, Ele tem uma benevolência, um amor tão grande pela gente, mas na hora do erro, Ele faz justiça aos justos e aos injustos, tá certo? Aos pecadores e aos menos pecadores. Ele também faz a justiça, tá certo? Então fiquem de olho, confie, aprendam que a grandeza do Senhor, que é a nossa força, tá certo? Ó, um grande beijo para vocês, não esqueçam de orar, até amanhã se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!